pessoal, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Débora, para quem ainda não me conhece, e eu sou carioca e moro aqui em Genebra há quase 3 anos. E há algum tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui no meu canal sobre 10 curiosidades sobre a Suíça, que parece que bombou muito, vocês gostaram. Então a ideia aqui é eu continuar trazendo um pouco do meu ponto de vista, né, da minha experiência, compartilhar aqui no canal com vocês. Então, se vocês gostaram desse assunto, já deixa o seu like aqui no canal para mim, deixa um comentário aqui sobre outras ideias, o que vocês gostariam de saber. Ok? Que eu tô sempre olhando. Não é, confesso que eu demoro um pouquinho às vezes para responder, mas eu tô sempre de olho, tá bom? Bom, o assunto que eu vou falar hoje nesse vídeo é um pouco polêmico, mas faz parte da vida. Eu separei aqui 5 coisas que eu não gosto de morar na Suíça, especificamente em Genebra, para alguns casos. E assim, para começar, eu já quero dizer que assim, não é para desencorajar ninguém para vir para cá. Eu não estou falando que é ruim morar aqui, que eu estou triste, pelo contrário, assim, é sempre uma questão de fazer um balanço pessoal, do que pesa mais para um ou para outro. E é isso, qualquer lugar do mundo vai ter coisas boas e coisas ruins, tá? Então aqui eu fiz uma lista de 5 coisas, listando da que mais tem impacto na minha vida para que menos tem impacto, para vocês terem uma ideia para vocês se faz sentido ou não. Enfim, de novo tô aqui compartilhando a minha experiência, tá bom? Então vamos começar lá para o ponto número 1, o que tem mais impacto e que é mais chato aqui da Suíça, digamos, é porque aqui a Suíça é muito cara. Sim. A Suíça, eu já até comentei isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui. A Suíça tem a fama de ser cara e ela realmente é cara. E assim, claro, aqui também os salários, comparados com o resto da Europa, assim, a gente ganha 2 vezes mais, diria, em média, mas também se gasta muito mais, entendeu? Então, exemplo, uma kitnet aqui pode variar de 1.200 a 1.500 francos, assim, se for aqui na cidade de Genebra, né? Porque também, considerando toda a Suíça, também a Genebra está numa das cidades mais caras também, junto com Zurique e talvez Berna, né? Mas sim, então é aquilo, ok, a gente ganha-se bem, mas também gasta-se bastante. Então, e isso às vezes é chato, cansa também, né? Porque tem coisas que até para quem mora aqui é muito caro. Por exemplo, assim, uma coisa que eu pessoalmente gosto muito de fazer é passear de trem aqui, porque de fato o sistema de trem é muito bom. A gente pode ir para qualquer lugar, lugares lindos aqui na Suíça, mas ele é caro, entendeu? Então, assim, aqui eu pago o que a gente chama de demi-tarifa, né, para quem é morador, e mesmo assim, pagando meia tarifa, né, ou seja, 50% de desconto, ainda é caro. A gente tem que se planejar, assim, não dá para... Queria eu viajar sempre, toda semana aqui em Genebra, aqui na Suíça. Mas é isso, é a vida, a gente vai se planejando, então sim, isso é um ponto que pesa até para quem mora aqui. Ponto número 2, o horário dos comércios, das lojas de rua ficarem abertas aqui em Genebra. Sério, gente, isso é muito, muito chato, porque normalmente a maioria das lojas aqui, de segunda a sexta, elas abrem de 9 da manhã às 7 da noite. E assim, 7 da noite fecha mesmo. O que já aconteceu comigo, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, né, até às 6 normalmente. E se eu quero fazer compras no supermercado, eu acabo chegando no mercado, sei lá, 10 para as 7, assim, já estão querendo expulsar você. Não querem deixar as pessoas entrarem. E isso é muito chato. Então, assim, você tem que se planejar para fazer as compras ou fazer na hora do almoço e tudo, mas é muito restrito. E além disso, sábado, as lojas abrem de 9 às 6 da tarde. Isso inclusive no verão, que normalmente tem sol até 10 horas da noite. As lojas fecham às 6 da tarde. Você pode ter um monte de gente na rua, cliente querendo entrar para comprar. Deu 10 para as 6 no sábado. Não, o cara não vai te deixar entrar. Isso já aconteceu comigo também, entrando na H&M e na Zara. Várias lojas grandes aqui, eles realmente fecham mesmo. Isso é muito chato, assim. Parece que é algo meio
fútil assim a princípio, mas assim tem um impacto grande, ainda mais assim, eu morava no Rio de Janeiro, né? Uma cidade grande e tudo mais, você nunca tem que pensar em se programar tanto para o horário que você tem que ir no mercado, né? E como isso impacta o seu dia a dia, a sua rotina, né? E para somar tudo isso, domingo não abre, assim, supermercado e esses comércios não abrem, ponto final. Então, assim, no sábado você tem que pensar se domingo você tem as coisas que você precisa, ou se, por exemplo, domingo você vai cozinhar para a sua comida, para fazer marmita segunda-feira ou durante a semana, você já tem que pensar isso no sábado, porque domingo o mercado não abre, entendeu? Então isso é bem chato, é bem chato. Eu acho que até agora eu não me acostumei, eu acho que eu não vou me acostumar porque eu acho isso um porre. A única exceção, para não dizer que nenhum mercado abre aqui em Genebra, na Gare, né, que é na estação principal de trem daqui, de fato lá tem umas lojas grandes também de supermercado e tudo mais, lá fica aberto, lá abre domingo e acho que também durante a semana eles fecham um pouco mais tarde. Só que aí por conta disso, domingo lá fica super cheio, né? Porque aí esses desavisados ou as pessoas que não se programaram direito, é o lugar que elas têm para ir, e aí fica lotado, né? Vale lembrar que assim, isso é uma particularidade daqui de Genebra e de outras cidades grandes também, mas que não são turísticas no sentido de não ter estação de esqui. Porque é muito curioso isso. Outras cidades menores, bem menores que Genebra, que eu já vi, Verbier é um ótimo exemplo, é uma cidade super pequena comparada com Genebra, mas vive de esqui, né? Vive do esqui, que é muito turismo de final de semana. E aí lá os supermercados abrem sábado e domingo. Eu acho isso um luxo já, sabe? Isso faz uma diferença danada na nossa vida aqui. Ponto número 3, que é muito chato daqui de Genebra, da Suíça em geral, talvez até da Europa, mas enfim. Arrumar apartamento aqui, encontrar um apartamento que você goste, que seja num preço bom, com a quantidade de quartos que você quer. Gente, é muito difícil aqui. Assim, é outra realidade comparado com o Brasil. Assim, porque no Brasil, normalmente, quando você, eu quero alugar um apartamento, você tem muitas opções e aí assim você aplica, se você acha um apartamento ali legal, ok, assim pode ter alguma concorrência dependendo da região, mas sério, em Genebra é outro nível, é como você aplicar para tá procurando emprego, porque é muita gente procurando por apartamento, assim, como a cidade é relativamente pequena e também tem muita área histórica, então a gente não podem ter prédios muito grandes aqui nessa região mais central. Tem uma demanda muito grande de gente precisando achar apartamento e não tem como, a cidade não suporta, né? E aí por isso acaba, também tem um link com o primeiro ponto, né, que é tudo muito caro, mas assim, os preços de apartamentos acabam subindo também por conta disso e tudo mais. Mas sério, é um outro nível, assim. Atualmente eu moro num apartamento de um quarto, né, e sala. Eu quero mudar para um apartamento de 2 quartos, mas assim, não é questão não é nem tanto questão de conseguir pagar, né? Porque você até consegue encontrar uns preços até parecidos, uns preços até bons. Só que é muita gente aplicando, então assim, a imobiliária, né, tem tanta gente que ele sempre vai escolher quem ganha mais e tudo mais. Justamente por isso que é como aplicar para o emprego, porque a imobiliária vai escolher quem está mais habilitado a ter aquele apartamento, entre parênteses. Ou também quem já tem algum conchavo ali com a imobiliária e tudo mais. Aí, enfim, aí é aquele outro tópico que fica mais ou menos por baixo do tapete, né? Mas em geral é assim, é muito difícil achar um apartamento bom, por um preço legal aqui, enfim, que você possa pagar. O quarto ponto aqui da Suíça, que é chato e que a gente também não imagina quando está no Brasil ou está fora daqui da Suíça, é a burocracia daqui. A Suíça é internacionalmente conhecida por ser eficiente, né? A terra dos relógios suíços, tudo super eficiente no tempo,
né? Mas, enfim, em termos de administrativos, assim, de vistos e tudo mais, de documentação, também é bem chato, tá? Não é algo tão eficiente como a gente imagina. Claro que, assim, comparado com o Brasil, pode ser ainda um pouco melhor, mas, assim, também não é aquela maravilha, tá? Ainda falta muito para a gente achar que aqui é ok, nossa, aqui não existe burocracia nenhuma. Um exemplo, assim, por exemplo, eu vim aqui já com um contrato assinado, meu visto até saiu rápido, relativamente rápido, então eu até não posso reclamar por conta disso. Mas, por exemplo, do meu marido, né, que ele veio me acompanhando e a gente estava com a documentação toda certinha, certidão de casamento e tudo mais, o visto dele demorou quase um ano para sair, né? Tudo bem, vamos botar um entre parênteses aí que teve a pandemia aí no meio, mas mesmo assim, demorou muito mais do que deveria. Outras burocracias, assim, que aí nesse caso eu não passei, eu não passei de fato, mas eu já ouvi várias pessoas falando, por exemplo, quando você tem um filho, para botar o filho na creche, porque a escola começa só a partir dos 3 anos, se eu não me engano, então até 3 anos você tem direito a uma creche pública, mas também para você conseguir uma vaga nessa creche pública é uma fila enorme. Então, assim, eu não consigo dar tantos detalhes sobre isso, mas eu sei que também é uma burocracia que a gente não imagina, tá? Enfim, isso também existe aqui na Suíça e é chato. O último ponto da lista, que já é mais ou menos esperado, né? Mesmo quando a gente mora no Brasil, a gente já imagina isso quando fala de Suíça, é o frio, né? Daqui, então, realmente faz bastante frio e acho que para quem realmente não gosta de frio e tudo mais, isso pode ser um problema, mas assim, para mim, eu consigo me adaptar bem. Os apartamentos aqui são bem estruturados, né, para o frio e tudo mais. A gente tem um aquecimento que funciona super bem e isso não é um luxo. Aqui, ter um bom aquecimento aqui realmente não é um luxo, é de fato uma necessidade. E aí, assim, com o frio vem alguns inconvenientes, por exemplo, você sempre tem que pensar ok, eu vou sair de casa, eu tenho que botar um casaco forte, aí pensar na meia, um sapato mais forte, se precisa de gorro, de lenço, se está ventando. Hoje, graças a Deus, não está ventando, mas, por exemplo, ontem também estava um sol lindo aqui, a gente via da janela, ai que legal, vamos passear, mas aí a gente sai um vento gelado que dói até o osso, entendeu? Então, isso é um pouco chato, mas a gente se adapta. No geral, eu digo que assim, para mim a balança ainda funciona de maneira positiva, né? Eu até consigo me adaptar bem ao frio, eu diria. E claro, considerando que a gente está com a roupa certa, né, e tudo mais, porque de fato se a gente traz um casaco não tão forte assim, ou que no Brasil funciona, mas aqui não, né, muito provavelmente não vai funcionar. Bom, gente, então acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Comenta aqui alguma coisa que você não esperava ou algo que você também já tinha ouvido falar antes. Eu gosto de olhar os comentários de vocês. Quem quiser também me seguir no Instagram também para ver um pouquinho mais dos passeios que eu faço por aqui, tá aqui no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau. E agora um tópico rapidinho que não tem muito a ver com vídeo, mas eu tenho recebido muitos comentários e muitas perguntas também no Instagram sobre como vir trabalhar aqui, se é fácil, se é difícil arranjar emprego. Para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui falando um pouco da minha história, como eu vim trabalhar aqui na Suíça. Mas assim, em geral, eu diria que cada caso é um caso, né? Então é muito difícil eu dizer, no geral, se você pode vir ou não, se vale a pena vir ou não, porque depende muito da oportunidade que aparece para cada um. Mas o que eu diria no geral é que entre os países da Europa, a Suíça é um que de fato você já tem que vir com alguma coisa certa. Senão, o primeiro ponto desse vídeo, que aqui é tudo muito caro para quem ainda não vem com uma segurança de um trabalho, é muito pesado, tá? No geral é isso e espero que eu tenha ajudado e qualquer coisa a gente vai se falando. Tchau!